Boa noite, Boa FTU. noite. E aí, Natiana, boa noite, né? Boa noite, noite. gente. Boa noite. Hoje, a gente está começando algo novo no FTU Brasil. A gente vai começar o estudo bíblico. Muito legal, né? O melhor livro de O melhor todos os livro. tempos, gente. A gente estava até semana passada estudando, estamos ainda estudando o livro Somos Todos Filhos de Deus. Só que agora o estudo passou para as terças-feiras, 19 horas, tá? Vocês podem conectar lá no Instagram do FTU, no YouTube. Vocês vão ter lá a live, a podcast, né? Do Somos Todos Filhos de Deus. Só que às sextas-feiras, presencialmente, a gente vai estudar esse livro aqui, gente, que é top. Né, amiga? Pensamentos de Deus. O maior best-seller. O maior best-seller, o mais vendido, o mais lido. Mais que... Mais atual. Mais atual. Apesar do povo dizer que não, é livro antigo, é o livro mais atual que existe, é esse. Mais sagrado, é Bíblia Sagrada. Então, hoje a gente vai estar começando, a gente vai começar a ler a partir dos evangelhos, tá bom? Mateus, no capítulo 1, que fala sobre a genealogia do Senhor Jesus. A gente andou perguntando aqui, uma pessoa que não quer aparecer, perguntou para os meninos aqui, o que era genealogia? E o Isaac respondeu. O que é genealogia, Isaac? Olha para a câmera. Esse é o Isaac, gente. Dá para ouvir? Não sei. Boa noite. Genealogia vem de gerações. Gerações anteriores a Jesus, que é o que a gente vai estudar agora em Mateus. Vem de antepassado e tudo isso foi o que contribuiu para que hoje nós pudéssemos ter a chance de salvação. Muito bem. Então a gente vai começar com algumas dicas, né, Nath? É importante. Muito importante. Não é só pegar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Peguei a Bíblia, abri, Mateus 1. Ó. O que Deus quer falar comigo hoje? Não caiam nesse risco, porque vai que a Bíblia, né, você abre naquela página assim que não tem nada, aqui, ó. Aí você chega assim, ai, Deus não quer falar nada comigo. Não, pior é que o adolescente ele fala assim, o que Deus quer falar comigo hoje? Aí ele abre, ele lê, acho que Deus não quer falar isso comigo, não. Aí ele abre em outro lugar. Ficar procurando a passagem, né, que melhor, né? Então, a gente vai começar primeiro com uma dica, né? Como se ler a Bíblia, como se meditar. Primeiro que você não lê a Bíblia, você deve meditar na palavra de Deus, né, Nath? É importante você se preparar para ler a Bíblia, né? Porque não é algo que você, deixa eu pegar aqui a Bíblia, deixa eu ler aqui o que está escrito e pronto, e acabou. É um momento que você tira, pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos, mas que durante aquele período você realmente dê a atenção devida. Porque hoje em dia a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes o próprio adolescente quer fazer isso com a palavra de Deus. Pega o celular, não, eu vou ler aqui mesmo no aplicativo, aí chega aquela mensagem, chega aquela notificação. Às vezes ele não abre, mas tira a atenção. Então, primeira dica, adquiram a Bíblia de papel. A Bíblia que você possa manusear, que você possa marcar, sabe? Às vezes tem uma palavrinha que vocês não entendem, né? Então, eu não entendi. Porque às vezes até no telefone você até consegue marcar, mas não é a mesma coisa. E é o que a Nath falou. Às vezes chega uma notificação, por mais que você não queira, você vai te tirar a atenção. Vai chamar a tua atenção e pronto. Aí a mente... Né, o passarinho vem e pega a semente que Deus quer plantar. Então, adquiram. A gente tem a Bíblia do FTU, né? Para quem tem aqui. Tem a Bíblia do Bispo Macedo, essa é a versão antiga, mas nós temos a versão nova. Eu gosto muito da Bíblia do Bispo Macedo, por quê? Tem os comentários, sabe? Que eu acho muito legal. Porque toda vez que eu vou ler o versículo, eu vou lá embaixo para ver se tem um comentário daquele versículo. Porque abre a nossa mente, né? Às vezes tem uma palavra em outra que você não entende. Então, a gente vai lá na meditação, no comentário e Deus fala assim, é assim. É muito legal, né? Então, primeira dica, adquiram a Bíblia em papel, tá bom? Junta o dinheirinho, em vez de comprar McDonald's, vai lá, compra a Bíblia, adquire a Bíblia. A gente tem aqui no templo, a gente tem aqui na tenda, nós temos no Arca Senta. Então, não é desculpa de não ter a Bíblia, né? Outra dica, Nath.
Falando disso ainda, se você diz assim, ah, mas eu só tenho no celular, então eu vou ter que esperar até eu ter a de papel, Não. coloca o telefone no modo avião, Uhum, que aí você não vai receber mensagem, e você vai poder dedicar aquele né? tempo Modo para você avião, né? ler, né? Né? Tá falando indiretas Indireto, aqui, aqui gente. entre linhas. Então, assim, se você dedicar esse momento, você vai abrir mão de tudo aquilo que vai tirar sua atenção. Pode ser no celular, pode ser a Bíblia de papel. Tem gente que tem uma Bíblia que está lá na prateleira há muito tempo, que só está aberta no Salmo 91, né? Uhum. Então, usa aquela Bíblia mesmo, é a palavra de Deus. Então, é essa mesmo que você pode usar para ouvir o que Deus tem para falar para você. A Bíblia não é um enfeite Não. para estar numa estante aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. Eu tinha isso também quando era criança, adolescente. Religiosidade. Né? Mas a Bíblia não foi feita para ser um bibelô. Sabe o que é bibelô? Enfeite. Para ser um enfeite na estante. Em bibelô. Tá? A Bíblia não foi feita, não foi escrita para ser um enfeite. A Bíblia são os pensamentos de Deus. A Bíblia é para mim ler, para mim meditar, para mim entender o que Deus quer para minha vida. É a vontade de Deus para mim. É como ela falou, às vezes o adolescente faz assim, né? Deus vai falar, eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Aí abre, Apocalipse. Ai, não estou entendendo. Ai, Deus não quer falar comigo, não. Uhum. Aí deixa eu ver outra página. Ah, João. Ai, aquele que não crê. Ai, também não é comigo. E não é assim. Né, Nath? Uhum. Porque não é o que a gente quer ouvir, o que a gente quer ler. Uhum. É aquilo que Deus quer falar com a gente. Então, quando a gente vai pegar a Bíblia para ler, é sempre importante a gente fazer uma oração, pedir para Deus direção. Meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E também não é a sorte que você vai abrir e Deus vai te dar um versículo, uma palavra, que é aquilo que você vai seguir para sua vida. Também não é assim, é com sabedoria. Uhum. A gente usa também a nossa mente, nosso raciocínio, né? Que não custa pensar, né? Como a tia Adriana fala. Então, assim, você para e pensa, poxa, o que Deus quer falar comigo? Eu conheço quem é Jesus? Porque tem gente que fala assim, eu conheço Jesus, eu sei quem Jesus foi, mas você nunca leu o Evangelho, os Evangelhos que falam sobre a vida de Jesus. Então, como é que você vai conhecer alguém se você nunca leu aquilo que ele fez, as obras dele? Por isso que hoje a gente começa pelos Evangelhos. Então, a gente vai fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração. Para que Deus abra a nossa visão, abra a nossa mente, para que a gente entenda aquilo que Ele quer falar com a gente, para que isso que vai ser passado realmente acrescente na minha vida. Porque tem pessoas que leem a Bíblia, mas elas não entendem, porque não parou para meditar, para entender o que aquilo tá querendo passar para ela. Então, assim, foi só uma leitura. A oração é importante antes de você ler. Muito importante. Porque ali você está se humilhando diante de Deus, está falando, meu Deus, eu vou ler a sua palavra, então eu quero que o Senhor venha falar comigo. Né? Não é só pegar a Bíblia, tá, como a gente falou. E Mateus, legal. Aí você começa a ler, não estou entendendo nada de genealogia. Quem foi essa pessoa? Por que ela está aqui? Tudo na Bíblia tem um sentido. Todas as palavras que estão aqui têm um sentido, não está aqui só por estar. Tá bom? Então a gente vai fazer uma oração agora para começar o nosso primeiro estudo bíblico da Bíblia Sagrada. Tá bom? Então vamos fechar os olhos? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eis-nos aqui, meu Pai, para aprender de Ti, meu Pai. Meu Deus, fala com cada um de nós, meu Pai, que a palavra que for plantada, meu Deus, venha encontrar um solo fértil, meu Deus. Que, meu Pai, o Senhor venha amarrar desde agora, meu Pai, todo o trabalho que o diabo queira, todos os planos que o diabo tenha para distrair os adolescentes, distrair a nós, meu Pai, que seja frustrado, meu Pai, e que o Senhor venha abençoar esses momentos que nós vamos estar aqui presentes, juntos na tua presença, meu Pai. Nós nos entregamos nas tuas mãos, nós consagramos, meu Pai, esse estudo bíblico nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Então vamos começar, tia Nath? Vamos começar. Continuar com a dica, né? A primeira dica é adquirir a Bíblia em papel. Também tem uma dica muito legal que eu gosto de fazer. Eu não sei se vocês repararam, a minha Bíblia é cheia de papelzinho. Cheia e também anotação. Eu tenho marcado. Assim, eu gosto de marcar. Eu estou na reunião de pastores, eu estou lá
marcando ou anotando. Tem meu caderninho de anotação. O bispo fala uma palavra, eu vou lá anoto, para depois eu pegar e ler de novo. Tá? Porque a gente esquece as coisas muito fácil, né? Na correria do dia a dia é muito fácil esquecer. Então é bom, vocês anota. Não é pecado marcar a Bíblia, não. Tá? Compra um marcador. Se fosse pecado. Compra um marcador. Por isso que eu tô com a caneta, gente. Ó, tá sempre marcadinha a minha Bíblia. Todas as minhas Bíblias são assim. Eu tenho outras, tá, gente? Não tem só essa, não. Então, assim, é uma dica. Porque às vezes você leu, não entendeu, e você pode depois vir procurar o CT. Olha, CT, eu li isso aqui, mas eu não entendi. Pode me explicar? A gente está aqui para ajudar. Então, o nosso prazer é aconselhar, né? É sentar e explicar. Olha, foi isso. E a gente faz. E Deus vai falar com a gente para ajudar vocês. Outra dica, Nath. Tem mais alguma? Eu só para complementar, eu gosto muito do caderninho para anotar. Eu gosto porque, assim, às vezes você diz assim, tem pena, né? De riscar marcar a Bíblia. Então, essa Bíblia aqui não é minha, gente, mas eu costumo também marcar. Mas o caderninho que você anota os seus pensamentos, poxa, Deus falou comigo hoje. Então, eu costumo muito fazer isso, anotar no caderninho. Às vezes, vem algo que eu li, eu não estou com o caderninho, mas eu pego o bloco de notas do telefone e eu coloco ali. Porque quando a gente escreve, é algo até que a Dona Cris sempre fala, e eu concordo, né? Quando a gente escreve, a gente está pensando naquilo que a gente está ouvindo de Deus. Então, a gente está ali registrando no papel aquele pensamento. Então, você está pensando, você sempre volta naquilo. E tem coisas que eu volto e eu digo assim, meu Deus, eu não me lembro de ter escrito isso, mas é tão forte, é tão legal. Então, é algo que depois você pode voltar e você pode dizer, poxa, Deus está falando comigo e agora está falando de novo. E Ele sempre vai falar com você. É algo diferente, né? Algo A mesma diferente. passagem fala várias... Toda vez que você lê, Deus fala algo diferente, né? Então, alguma dica, tia Paty? Pode virar aí o telefone para a tia Paty. Dá o microfone. Então, algo que eu estava pensando aqui, é interessante você ler para você. Não é no momento que você está lendo, você lembrar do seu amigo, daquela pessoa que você está com ranço, você fala, ai, fulano tinha que escutar essa palavra aqui. Principalmente quando é de vingança, né? Ou de ira, ou descer fogo do céu. Aí você fica imaginando, né? Aquele raio cair na cabeça do outro. Não é para isso que você está lendo a Bíblia. A Bíblia é uma palavra que entra, e tem um lugar que fala, um versículo que fala isso, ela vem como uma espada. Ela separa o sentimento da razão. Essa é a palavra de Deus. Ela deixa muito clara a verdade, então ela é um parâmetro. Acho que dá para vocês entenderem essa palavra. Parâmetro é assim, um padrão que eu quero alcançar. Padrão de moral, padrão de caráter, padrão de disciplina. Aquilo que você às vezes não sabe onde procurar. Vai na Bíblia, leia. Então, o versículo é para mim, não é para eu apontar o erro do outro, não é para eu ir lá e jogar na cara dos meus pais quando eu estou com raiva de algo que eles não querem fazer por mim, você vai lá está escrito para vocês não irritarem o filho, não é para isso. É para você ter esse caminho correto para onde seguir. Então, leia e pense na sua vida, na sua necessidade e guarde essa palavra. Não deixe ela se perder. Porque em determinado momento da sua vida, se você guardou, ela vai ser muito útil para combater. Ela é essa espada que vem, separa dentro de você, mas também é uma espada para você lutar contra o diabo, contra os maus pensamentos que vêm. Volta. Então a gente vai começar. É muito legal a genealogia, porque vocês vão ver que tem... pessoas aqui na genealogia do Senhor Jesus que não eram para estar aqui. É muito legal, isso chama atenção. Isso faz a gente pensar assim, poxa, eu também não era para estar aqui com Deus, com Jesus, mas eu faço parte da família dele hoje. E é muito legal isso assim, sabe? Até emociona, porque eu tô assim, gente, desde que a gente leu isso, a gente tá falando a semana inteira, né, sobre a Bíblia, sobre o que a gente vai falar, e é muito legal, porque vocês vão ver que tem umas 4 pessoas aqui que não eram para estar na genealogia do Senhor Jesus. Mas pelo fato delas se entregarem, houve uma entrega, houve um sacrifício da parte dessas pessoas.
Houve uma escolha, né? Elas largaram a religiosidade delas, como a gente tem falado no Somos Todos Filhos de Deus. Elas largaram o passado, elas largaram tudo para viver a fé no Senhor Jesus, né? Ou sacrificaram até família, né? Tem uma aqui que sacrificou até a família para poder... E Deus, ele, como é que eu posso dizer? Ele se agradou tanto delas, foram mulheres, que teve misericórdia e elas entraram para a genealogia de Jesus. Fizeram parte da história. Elas mudaram a história. Tem mulheres aqui que mudou a história do mundo. Verdade. Né? E assim, a gente estava falando de religião, né? E os religiosos, eles se envaideciam porque eles eram descendentes de Abraão. Mas assim, Deus pegou essas mulheres que não eram descendentes, mas se tornaram filhas de Deus. E por isso elas entraram nessa história. Elas eram estrangeiras, né? Porque o estrangeiro, por exemplo, a gente é brasileiro, certo? Mas tem as pessoas de fora que vêm fazer morada aqui, escolhe o Brasil para morar e acaba se tornando um brasileiro, vamos dizer assim. Tira a cidadania, tem passaporte, muda a história da pessoa. E essas mulheres foram assim, elas não eram judias, não eram do povo de Israel, não eram israelitas, mas Deus, pela misericórdia e pela escolha delas. E isso pode acontecer com a gente hoje em dia. Muitas pessoas, tem acontecido, né? Muitas pessoas, até lá fora, em outros países onde a gente tem igreja, muitas pessoas que não conhecem a igreja, elas estão se encontrando com Deus e estão vindo fazer parte do reino de Deus porque escolheram, porque mudaram, porque querem sacrificar para ter uma vida com Jesus. Deu para entender ou eu enrolei? Enrolei? Não, deu para entender. Pouquinho, Vinícius? Pouquinho, a gente vai entender. Vai já desenrolar. Calma, desenrola. Vamos lá. Genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só aí você já para e pensa. Como assim? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, mas o pai dele não se chamava José? E aí, o que vocês acham? Estudo bíblico vai ser interação aqui. Fala, Israel. Fala. Pode falar, Israel. Não, que é geração, né? Que Jesus é filho de Davi e Abraão Abraão é pai de Davi, mas é por... Como é que eu posso explicar? É que é por geração de... Isso, descendência. Sim, não é geração de pai, filho. Entendeu? Quem mais? Ninguém mais? Ai. Vocês estão com vergonha? É que é o primeiro dia? E foram promessas, né? Foram. Abraão recebeu uma promessa. Davi também recebeu uma promessa. Então não é à toa que a genealogia começa falando que Jesus era filho de Davi e filho de Abraão. Então, nada na Bíblia é à toa, gente. E para ver, num versículo só. A gente já... Se a gente parar para falar mais sobre isso, a gente vai ficar hoje... A gente só vai parar, não vai sair do versículo 1. Isso, então, tarefinha de casa para vocês, né? Vocês têm que... A gente vai ler, mas quando acabar aqui tudo, vocês forem para casa amanhã, lê de novo. Vai pesquisar quem era Davi. Quem é Abraão? Para as meninas, até para os meninos. Está lá a meditação, a gente está lendo Salmos. A gente está falando de Davi toda semana. A gente está aprendendo bastante sobre Davi, na verdade. Né? Então, fica o trabalhinho de casa. Não entendi? Vai ler, meditar. Faz uma oração e pega firme, tá bom? Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Aí no versículo 3, vem algo legal, se vocês prestarem atenção. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Quem foi Tamar?
Vamos lá. Tamar era, como é que fala? Nora dele? Nora. Tamar era nora dele, que se casou com o primogênito dele, mas aí o primogênito dele morreu e ela foi passada para o segundo filho dele. O segundo filho dele também morreu e ela foi passada para o terceiro filho dele. Não, ela ia ser passada para o terceiro filho dele, mas ele era muito novo para ela, então a mãe dele meio que não permitiu. E aí, numa dessas, ele estava numa cidade e ela, como se diz, fingiu que era uma prostituta, porque naquela época, se você fosse uma mulher sem filhos e sem marido, você não seria uma mulher, vamos dizer assim, honrada. Então, ela se sente digna disso. Então, ela se fingiu de prostituta e aí ela se deitou com ele e nisso ela teve os gêmeos. Alguém andou vendo novela, né? Só adiciona uma coisa, ela foi lutar pelos direitos dela. Exatamente. Porque era lei que o próximo filho se casasse ela casou com com ela, um, né? ele faleceu, ela era dada, ela não tinha escolha. Não. Ela era dada para o segundo. O segundo faleceu, então ela ia automaticamente casar com o terceiro. Só que realmente o terceiro era muito novinho. Então, prometeram para ela: olha, você volta para a casa dos seus pais, que era uma vergonha naquela época, né? Voltar para casa dos pais. Você volta, quando ele tiver de idade para casar, a gente te chama. Só que não aconteceu. Não chamaram ela. Não chamaram ela. E ela ficou sabendo. Sim. Naquela época já existia fofoca. Não é? Sim. Já existia esse fofoqueiro de plantão. Então, o que ela fez? Realmente, ela fez isso. E Deus, olha só, e Deus não a castigou. Porque ele sabia da intenção dela. Ela não fez aquilo de dormir com o sogro, só por dormir, por maldade. Ela tinha Deus já tinha um plano na vida dela. Se não tivesse acontecido isso, a geração ia parar ali, né? Não ia ter Jesus na história ali. Ia ter que ter Deus ia ter que fazer outro plano. Outro caminho. Entendeu? Por isso, então naquela época não era, vamos dizer assim, um erro. Naquela época. Tá, gente? Guarda isso. Foi a fé dela. Foi a fé dela. Ela teve fé para fazer isso. E como você falou, ela correu atrás dos direitos dela. E ela foi incluída na genealogia de Jesus. Muito legal. Né? E a gente ouviu recente, né, que todo nome que está escrito aqui é porque Deus quer honrar essa pessoa. Então, Deus colocou o nome dela aqui, não só contando a história, que você consegue ler lá em Gênesis, mas também aqui na genealogia. Todos aqueles que lerem a genealogia de Jesus vão ver lá o nome Tamar. Então, quem foi Tamar? Pode ir lá buscar quem ela foi, né? O próprio Deus a honrou. É um Google. Então, ela gerou os filhos, né? Pérez e Zerá. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmon. Aí vem outro versículo legal, né, Nath? Sim. Salmon gerou de Raabe a Boaz. Quem foi Raabe? Quem sabe quem foi Raabe? Israel? Quem foi Raabe, Israel? Então, para quem assistiu, tem até uma... Para quem assistiu a novela. Assim, Salmon, ele foi um dos espiões que foram invadir a cidade de Jericó para espionar, só que aí eles quase foram descobertos, aí eles foram se esconder na casa da Raabe, eles acabaram se conhecendo, aí Raabe era uma prostituta. Prostituta. Ela era uma prostituta, gente, todo mundo sabe o que é prostituta. Sim. Aí eles acabaram se conhecendo, se casaram, aí eles geraram esse filho. Acho que é isso que eu sei explicar, mas... Tá bom. Então, Raabe foi outra mulher que Deus honrou, que não era para estar na genealogia de Jesus. Muito forte. Também pela fé dela. Pela fé dela, era uma estrangeira. Ela não fazia parte de Israel, né? Do povo escolhido, vamos dizer assim.
E ela se arriscou para salvar os espias, né? Ela podia ter Porque morrido, dentro ela é da família. cidade, eles entraram ali, ela escondeu eles dentro de casa. Ela se arriscou. ela fez totalmente o contrário do que eles queriam que ela fizesse. Exatamente. Né? Queria que ela entregasse os espias, né? Mas ela fez o contrário, então ela se arriscou, arriscou a vida da família para salvar aqueles homens que ela nem conhecia. E ela teve a oportunidade de ouvir sobre quem? Sobre o Deus de Israel. E aí ela mudou totalmente a vida dela. Para vocês verem que não é porque você, vamos dizer assim, você está em pecado, cometeu um pecado no passado, que você não vai ser aceito por Deus. Né? Tem adolescente que a gente até vê testemunho que já fez muita coisa errada e fica se culpando. Fica assim, mas será que Deus vai me aceitar? Será que ele vai me entender? Olha, ele aceitou Raabe, uma prostituta. Estrangeira. Quer dizer, ele aceitou, ele a honrou. E mais, Raabe não foi só Raabe que aceitou Jesus, que aceitou Deus, que mudou a vida dela. Olha de quem ela foi mãe e avó. Muito forte. Muito forte. Vocês vão ouvir muito eu falar muito forte, porque é muito forte. Raabe deu à luz a Boaz. Boaz gerou de Ruth, outra parada. Acho que a gente não vai passar de um hoje. Ruth era outra mulher estrangeira. Ruth, ela era moabita, né? Ela era moabita, quer dizer, ela era de outro povo, que cultuava outros deuses. Eles não cultuavam o nosso Deus. Não, eles não cultuavam ao Deus vivo. Eles cultuavam, tipo, como Raabe também. Então, quando a Ruth, ela era casada, ela casou com o filho de Noemi. Noemi teve os filhos, o marido morreu, ela ficou com os filhos que tinha as noras. Então, ela estava sendo cuidada, amparada. O que aconteceu? Os filhos de Noemi faleceram também. Já começou a vida dela já numa decadência, uma caída, né? Caída. O que aconteceu? A Noemi decidiu, eu vou voltar para minha terra. Vou voltar para o meu povo. E ela falou para as noras, para Orfa, né? Orfa e Ruth. Vocês vão voltar para casa dos seus pais, amanhã depois vocês vão encontrar outros maridos, vocês vão casar e Deus, tá bom, e eu vou voltar para minha casa. As duas, não, né? Eu vou com você e tal. Só que no meio do caminho, elas até saíram. Só que no meio do caminho, uma delas falou, não. E a Noemi insistia, voltem para casa. Uma delas falou, tá bom, eu vou voltar. Ruth, não. E é muito legal, porque ela falou assim, não. Onde você for, eu irei também. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer. Muito, muito, muito forte. Mas por quê? Por que ela decidiu voltar com Noemi para uma terra estranha? Que aí ela seria estranha lá para ela. Uma terra que ela não conhecia ninguém. Ela não tinha parentela. A única parentela dela seria a Noemi, por ser sogra. Se morresse, ele ia ficar sozinha. Como aconteceu. Depois ela morreu, né, gente? Mas, olha, pensa, ela se arriscou, né? Porque ela saiu do lugar onde ela tinha um certo cuidado, né? Porque estava ali perto dos pais, qualquer coisa ela podia correr para casa do papai e da mamãe. Ela falou, não. Mas por que ela fez essa escolha? É isso que é interessante. Quem pode dizer? Por que Ruth fez essa escolha de seguir com a sogra? Tanã, cri, 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 cri. Ninguém. Davizinho? Tá pensando, Davizinho? Tá pensando, Vinícius? Davi? Tá pensando também. Ninguém? Ninguém sabe por que ela fez essa escolha? Não. Porque ela viu algo diferente em Noemi. Noemi foi luz para ela. Noemi mostrou para ela o Deus verdadeiro. Noemi, através do testemunho de Noemi, ela encontrou Deus, ela conheceu Deus. E isso acontece com a gente. As pessoas lá fora podem querer o nosso Deus através do meu testemunho. Quem eu estou sendo? Porque na igreja, o adolescente é uma coisa, né? Lá fora, quem é você? Quem sou eu?
Será que as pessoas estão olhando para mim e também estão querendo o mesmo Deus que eu? Ou será que as pessoas estão olhando para mim assim, ah, não quero, eu vou voltar para o meu mundinho, para os meus deuses? É muito forte isso aqui. Noemi não deve ter falado muita coisa, porque também já era uma senhora de idade, com todos os problemas que ela passou. Ela perdeu, pensa, gente, ela perdeu o marido, logo depois os 2 filhos. Então, ela, assim, no dia de hoje, a gente podia falar assim, o chão foi tirado debaixo dos pés dela. Mas a fé, ela não perdeu a fé. E a fé dela, ela conseguiu passar para uma delas. As 2 tiveram a mesma escolha. É interessante isso, Mesma né? oportunidade, As 2 né? tiveram a mesma oportunidade. As 2 noras. Uma decidiu voltar para a casa dos pais, para o mundo, para viver a vida dela. A gente não sabe, porque nunca mais foi falado dela. Nunca mais foi falado da outra nora. Ruth está aqui. Genealogia de Jesus. Onde o evangelho for pregado, o nome de Ruth vai ser lembrado. Ela tem um livro na Bíblia, né? Gente, tem um livro na Bíblia que fala a história dela. Como ela conheceu o Boaz. Muito legal. Então, outro trabalhinho de casa. Vai ler sobre Ruth. Fala. Tá vendo, tia Paty? Só uma partezinha aqui que eu acho muito legal, porque ela teve um comportamento completamente oposto que qualquer adolescente teria. Porque quando, vou voltar a falar, que a gente sempre fala, quando a gente está falando de Ruth, quando a gente fala de Maria, a gente está falando de Tamar, a gente está falando de meninas jovens. Então, imagina você casou, tipo, 13, 14 anos, era a idade padrão daquela época, tá? Não era pedofilia, não. Naquela época, a menina já era madura o suficiente para casar com a cidade. Aí você casou, aí seu marido morreu. Sobrou quem? A minha sogra. A minha sogra, que normalmente sogra e nora são super amigas, né? Se dão super bem. Nossa, maior amor. E aí, ela tá viúva, ela não tem mais quem cuida, ela não tem comida para oferecer, porque tava uma seca. Ninguém tinha herança nenhuma, ela não tinha nada para oferecer para Ruth, materialmente falando. Ela não estava seguindo a sogra por causa das joias, por causa da herança. Não, ela não era interesseira. Também porque a Noemi nem sabia o que encontrar na terra dela, né? Porque ela já tinha saído de lá anos antes, tinha abandonado né? tudo. Então ela não sabia nem o que seria esperado. Ela chegaria, o que ia ter uma casa? Exatamente. Ia ter um teto? Ela não sabia, né? Quer dizer, o valor que a sogra tinha para ela não era material. Ela não era interesseira, aquelas piriguetes interesseiras que quer roubar a herança. Não era isso. Ela não tinha absolutamente nada para oferecer para Ruth, mas ela tinha o principal, que era Deus. O espírito de Noemi, por mais amargurada que ela mesma falou, me chama de Mara, quer dizer, ela trocou o nome dela, né, que é amarga. Ela estava amarga já de tanto sofrimento. E ainda assim ela mostrou Deus. É só isso. Tchau. Hã? Então, ela mostrou Deus, né? É muito legal isso. Então, será que você tem mostrado Deus lá fora, na sua escola? Será que você tem mostrado Deus onde você mora, na sua vizinhança? As pessoas olham para você, eu quero ir para esse grupo, aí ver vocês de camiseta laranja, verde. Para onde vocês estão indo? Lá vai ele. Tá. Como tem sido? Né? Será que as pessoas, através de mim, têm sentido esse desejo, a vontade de conhecer Deus? Ou eu tenho afastado as pessoas? Para e pensa só um pouquinho. Né, Nath? É o que a gente estava comentando até no Clube da Leitura, né? Que é impossível. Quem no é outro de Clube Deus, da Leitura, né, Mi? Hoje é estudo bíblico, Hoje é estudo bíblico, gente. Clube da Leitura terça-feira. Então, assim, é impossível a pessoa olhar para você que tem o Espírito Santo, que é nascido de Deus, e olhar você como as outras pessoas. Ela pode não saber que é o Espírito Santo, ela pode não saber que é Deus, mas ela consegue perceber que você é diferente dos outros. Por quê? Porque é a luz que resplandece de dentro de você. Então, quando aquela pessoa estiver na necessidade, ela vai querer saber, o que você tem, hein? O que você tem dentro de você? Por que você é assim? Tá todo mundo sofrendo, todo mundo chorando, e você tá aí, você tá alegre, você tá feliz, você tá tranquilo. Por que você é assim? Aí você vai ter a oportunidade de falar, de dar o seu testemunho.
E isso pode salvar muitas É pessoas. como Jesus, em uma outra passagem, fala, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. É. Será que estão vendo o Pai em mim? Simples assim. Será que Deus está sendo visto através de você, através das suas atitudes, de onde você anda, com quem você fala, como você se veste, como você age, o jeito do seu falar, o que você posta. Aí tem várias coisas que engloba. O que você posta nas suas redes sociais. Será que as pessoas olham para a sua rede social e falam assim, meu Deus, ela diz que é da igreja. Ela é desse tal aí de FTU. Como assim? E posta isso? Você está trazendo as pessoas para Jesus ou você está afastando? Injeção, está dando uma injeção contra Jesus. Ruth, por causa de Noemi, hoje ela é mencionada, ela tem um livro. E ela está lá na genealogia do Senhor Jesus. E olha, ela gerou Obed, Obed gerou a Jessé, para quem viu Reis agora, que está vendo Reis. Jessé gerou ao rei Davi. Outro, assim, o rei que teve o coração segundo o coração de Deus. Que lindo, né? É lindo. Mas tudo por quê? Porque ela escolheu a boa parte. Porque ela escolheu seguir o ensinamento da Noemi, né? Ela assumiu para ela essa fé. Já não era mais o Deus de Noemi, já se tornou o Deus dela, a quem ela decidiu seguir, obedecer. Quem já foi estrangeiro numa outra terra sabe o quanto é difícil a gente se adaptar num novo lugar. As pessoas não te aceitam assim com beijos e abraços, é muito difícil. E naquela época que tinha muita religiosidade, para ela também foi muito difícil. Mas ela aceitou, ela foi. Por quê? Porque aquele Deus de Noemi se tornou o Deus dela. Então, por ele valia tudo. Ela sacrificou tudo. Ela sacrificou tudo para ter isso, né? E Deus honrou o nome dela aqui. O nome dela. Ela foi, deixa eu ver aqui, ela foi avó de Davi, né? Ela foi a avó do rei Davi, do grande rei Davi, que apesar de todos os erros que ele cometeu, ele está aqui também na genealogia. Que também é uma promessa. Que também é uma promessa, né? E você vê aqui logo no primeiro versículo, Jesus é considerado como filho de Davi. Então, como isso que a gente falou, não é só ler a Bíblia, é meditar, é pegar o versículo, por que isso, por que aquilo, é estudar, sabe? Guardar mesmo, anotar, o caderninho de anotação. Poxa, ela foi a avó do rei Davi, ela não era para estar aqui. Ruth era uma estrangeira, era uma pessoa que não tinha nada a ver, que está ali, mas estava ali, foi escolhida. Deus se alegrou dela, tanto se alegrou que já apresentou ela a Boaz, ela deu a luz a Obed, e Obed teve um filho, e Davi veio dessa geração, né? Muito legal. Muito, gente. Se você estudar, pegar a história de cada uma dessas pessoas, até aqui a gente tem história. Depois disso, você vai ver que tem nomes aqui que só vão aparecer aqui. Porque não contribuíram nada para a história. E outros contribuíram de maneira ruim. Mas estão aqui para nos deixar exemplo. Então, o próximo agora é um desse caso. Porque o rei Davi gerou a Salomão, né? Salomão que construiu o templo, né? Que é conhecido o Templo de Salomão. Foi Davi teve a ideia, né? Deus colocou no coração de Davi o desejo de construir o templo, mas, como a palavra de Deus diz, a gente vai ler mais à frente, Davi, por ser um homem de guerra, por ter tido muito sangue nas mãos, Deus falou, não, você não vai construir o templo para mim. Eu sei que tem olhinhos aqui me olhando, como assim? Tinha sangue. A gente vai chegar lá, a gente vai, né? Se Jesus não voltar antes, nada mudar, o vento não soprar, a gente vai conversar sobre isso. Mas você vê que Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas o filho dele, Salomão. O nome de Salomão está aqui na genealogia. Detalhe, o nome da mãe de Salomão não está. E ela não era estrangeira. Olha que legal. Olha que agora que Deus... Ela não era estrangeira.
O nome de Ruth tá. Tamar era Ruth tá. Raabe. O nome delas está na genealogia. O nome da mãe de Salomão, que não era estrangeira, ou seja, fazia parte do povo de Israel. O nome dela não está escrito. Não está escrito. Às vezes você está aqui na igreja, você está no seu FTU, o seu nome não está escrito no livro da vida. Vai chegar um adolescente lá de fora, vai se converter, vai entregar a vida dele para Jesus, vai largar as coisas erradas e o nome dele vai estar escrito no livro da vida. E só um adendo, o dela não estava. Não. Mas o de Urias estava. O de Urias estava, exatamente. E ele não era também do povo de Israel. Exatamente. Ele era estrangeiro. Estrangeiro. Você vê que Deus, ele como a palavra de Deus diz, ele escolhe as coisas loucas, né? Para envergonhar as sábias. Ele honra aqueles que se acham desse tamaninho, coloca lá em cima. E aquelas que fazem parte até da família. A mulher de Urias, Betseba, ela não era uma estrangeira. Será que você está aqui no nosso meio e você está se fazendo de estrangeiro? Você está aqui com a gente, assiste todas as reuniões. Não perca uma live. Agora tem a terça-feira do Como Somos Todos Filhos de Deus. Não perca um estudo. Olha, eu estou lendo meu livro. Mas será que o seu nome vai estar escrito no livro da Bíblia? Pergunta, né? A pergunta que eu não posso responder, Nath não pode responder, só você pode responder. Você está fazendo por onde ser escolhido? Porque elas fizeram por onde? Elas fizeram por onde? Hoje a gente vai parar aqui, no Mulher de Urias. Deixar um pouquinho de vocês com água na boca. Semana que vem a gente vai continuar do versículo 7. Tá bom? Em casa, pesquisem quem foram esses. Exatamente. Porque eles foram reis de Israel, os que vão vir. Os que vão vir próximos, eles foram reis de Israel. Exato. Procurem saber quem eles foram. Tá bom? Procurem. Fica a dica. Para vocês aí tem alguma mensagem, CT? Só um minutinho, gente. Ativou? Tá tudo em paz? Bastante gente. Amém. Então, gente, olha, Deus abençoe vocês. Só o recadinho a gente vai reforçar. O estudo do Somos Todos Filhos de Deus não acabou, tá bom? A gente está toda terça-feira, às 7 horas da noite. Tá lá no Instagram do FTU, ou no YouTube, ou no Facebook. Tá bom? As lives presenciais com os adolescentes aqui no templo é sexta-feira, o estudo bíblico. A gente está lendo agora a palavra de Deus. Os Somos Todos Filhos de Deus são as terça-feiras, 7 horas da noite. Então, fica ligadinho nas nossas redes sociais, para não perder a bênção, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Vocês ficam.